Arthur Jorge é o plano B do Palmeiras caso as negociações com Abel Ferreira não avancem. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essa notícia e bora falar também sobre o primeiro dia de atividades de Andréas Pereira com a camisa do Palmeiras, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o ranking digital dos clubes. O Ibope faz um levantamento de tempos em tempos para entender como é que andam os times em relação a seus torcedores e movimentações somando todas as redes sociais. E dá para dizer que o Flamengo vence de lavada a concorrência quando o assunto é número de inscritos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube e no TikTok. O Flamengo lidera em todas essas plataformas e tem um total acumulado de incríveis 64 milhões de seguidores. Só para você entender, a segunda colocação é do Corinthians, com 41 milhões, a gente está falando de uma diferença de 23 milhões de reais a favor do Flamengo. A terceira colocação é surpreendente e tem tudo a ver com o Neymar. O Santos se tornou o terceiro time com mais seguidores no país, com 25 milhões e 600 mil, ultrapassando, por exemplo, o Palmeiras, que é o quarto, com 24 milhões e 200 mil, e o São Paulo, que é o quinto, com 23 milhões. Importante registrar também que o São Paulo voltou ao top 5 depois de 7 meses de ausência. O sexto lugar é do Vasco, são 13 milhões e 900 mil. Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense aparecem completando o top 10. Só para registrar, a minha Portuguesa aparece na 34ª colocação. Confesso que fiquei surpreso com a boa posição para o meu time do coração. Para falar sobre o Palmeiras e a especulação de que Arthur Jorge é o plano B do Verdão para Abel Ferreira. Robson Morelli, meu amigo jornalista dos tempos de Estadão, afirmou que o Arthur Jorge já comunicou a pessoas próximas que o Palmeiras fez contato e de que ele voltaria para o Brasil se fosse para trabalhar no Palmeiras. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge hoje está no Al Rayyan, ganha 3 milhões de reais livres de impostos por mês, ele ganha mais inclusive do que o Abel. O Abel recebe 3 milhões de reais brutos no Palmeiras. Os 3 milhões de reais para o Arthur Jorge lá no Catar são livres de impostos, toda a tributação fica sob responsabilidade do clube Qatar. E inclusive o Arthur Jorge tem ganhado reforços. Nessa janela de transferências, por exemplo, o Gregory, ex-Botafogo, e o Mitrovic, centroavante sérvio do Al Hilal, foram contratados. O vínculo do Arthur Jorge com o Al Rayyan só se encerra em junho de 2027. Diante de tudo isso, achei meio difícil imaginar que o Arthur Jorge pudesse ser contratado pelo Palmeiras. Mas fui checar com o Verdão se de fato o técnico português é um plano B. Só uma curiosidade, Arthur Jorge e Abel têm relação. Eles ambos foram formados como técnicos no Braga, o filho do Arthur chegou a trabalhar com o Abel Ferreira justamente no Braga, mas no Palmeiras a informação é de que hoje o Abel Ferreira é o plano A, B e C. Não se trabalha com outra alternativa. O Verdão ainda confia na palavra de que o Abel Ferreira vai estender seu contrato que se encerra em dezembro até dezembro de 2027. Até por isso, não foram feitos movimentos na busca por outros treinadores. Mas, Nicola, se o Abel não renovar, aí, assim que tiver uma posição do Abel, aí sim o Palmeiras passa a trabalhar com outras alternativas e o nome do Arthur Jorge certamente vai ser um daqueles pensados, cogitados, estudados. Resta saber o valor da multa rescisória para tirá-lo do Al Rayyan. Só para completar, o Abel Ferreira prometeu não estender demais essa novela. Ele assegurou para Leila Pereira que seja pelo sim ou pelo não, essa resposta virá em algumas semanas. Até para que o Palmeiras, caso o Abel não fique, tenha tempo de buscar um outro comandante. Você gosta do nome do Arthur Jorge? Prefere o Abel Ferreira? Se fosse dirigente do Palmeiras, aguardaria a resposta do Abel ou já iria mapeando o mercado? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras. Andréas Pereira fez sua primeira atividade no campo depois de ter sido comprado do Fulham, operação de 10 milhões de euros. O Andréas havia desembarcado em São Paulo na terça-feira, passou a quarta-feira cuidando dos trâmites e burocracias. Nessa quinta-feira vestiu o uniforme e participou de um trabalho com passes posicionais, além de circulação da bola e um trabalho tático, tá? Treino que não contou com as presenças de Flaco Lopes, seleção argentina, Gustavo Gomes, seleção paraguaia, Emi Martínez e Piquerez, seleção uruguaia. Essas são as ausências durante o período de data FIFA. Seleções se enfrentam nessa quinta-feira.
Só para completar, contar que o Andréas Pereira vinha treinando com o Fulham e já tem uma boa condição física. O Abel Ferreira vai trabalhar para colocá-lo à disposição já no dia 13 de setembro, confronto contra o Internacional Campeonato Brasileiro pelo Allianz Parque. Andréas Pereira, que era um pedido expresso do Abel Ferreira, desde o início da temporada o Palmeiras tenta convencer o Fulham e o Andréas a fazer negócio. Na primeira janela de inscrições a oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. O Andréas Pereira não quis fazer o negócio para terminar a temporada europeia. Ele percebeu ao fim dessa temporada que não teria ofertas do futebol europeu e acabou aceitando o retorno ao Brasil para jogar com a camisa do Verdão. Boa noite, tem meta para compra do Fux? A pergunta é ótima, né? Fux que está emprestado ao Palmeiras, deixa eu ver se eu consigo descobrir essa parada. Mas é possível que sim, o Fux havia sido trocado pelo Caio Paulista. Quer ver, ó? Me ajuda com uma coisa. Quais as metas para a compra obrigatória do Fux pelo Palmeiras? É muito difícil conseguir essa informação no Palmeiras, mas eu vou tentar. Mandei aqui, tá? Se a pessoa responder, eu já conto para vocês. Nicola, que história bizarra é essa do Gerson no Palmeiras? Felipe Oliveira. Felipe, não há nenhuma chance disso acontecer, nem sei quem publicou, mas a janela de inscrições no futebol brasileiro já fechou. Só dá para imaginar o Gerson voltando ao Brasil em 2026. O que é real, nesse momento, é que o Gerson já está à venda no Zenit. Ele chegou a 50 dias. A avaliação do clube russo é de que ele tem uma rotação abaixo daquilo que se imaginava, tem menos intensidade do que os russos imaginam para um campeonato local, e até por isso ele está à venda. Recentemente, o Fabrício Romano noticiou que o Al Ittihad tem a intenção de contratá-lo. Se a proposta for apresentada, eu tenho certeza absoluta de que o Zenit vai aceitar. Tá? E aí, só para contextualizar, no Brasil, mais fácil seria imaginar a volta do Gerson ao Flamengo, mas eu duvido que essa atual diretoria do Flamengo aceite contratar o Gerson de volta. Ele sai pela porta dos fundos, o pai dele arranjou várias confusões internas, coisa não ficou muito boa para ele lá não, tá? Para falar sobre o Palmeiras, Leila Pereira está fazendo pressão nos bastidores para que Abel Ferreira assine logo a renovação do contrato. O vínculo atual se encerra em 31 de dezembro, e a pressão se dá porque a Leila atendeu a todos os pedidos do Abel em relação à reformulação do elenco e também em relação a contratações. Andréas Pereira, por exemplo, era um pedido expresso do técnico português. E o Palmeiras conseguiu a aquisição de um jogador que era importante na Premier League a um custo de 10 milhões de euros. O Abel também reclamava da dificuldade na renovação do elenco. Ele entendia que vários dos veteranos que foram importantes nos últimos anos perderam demais em qualidade. Foi por isso que o Palmeiras, ao longo da temporada, foi abrindo mão do Rony, do Zé Rafael, do Marcos Rocha, do Mike, entre outros. E para o lugar desses atletas foram contratados jogadores muito mais jovens e com potencial esportivo e também financeiro para renderem mais ao Palmeiras. Diante de todos esses pedidos atendidos por parte do Abel, o Palmeiras entende que está na hora de o Abel assinar essa renovação de contrato. É legal contar também que o treinador português, que já ganha 3 milhões de reais por mês, tem em mãos uma oferta que vai lhe garantir 25% de reajuste em seu salário. Ele chegaria próximo a 4 milhões de reais mês em caso de renovação. A ideia é que ele fique até dezembro de 2027, quando se encerra o período de mandato de Leila Pereira. E você, torcedor do Palmeiras, é a favor ou contra em relação a essa renovação? Já usa o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aqui aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para não ficar por dentro de todas as informações do Verdão. Um grande abraço, se liga no próximo vídeo aí, a gente vai lançar aqueles vídeos super espertos para você não perder nada. Um grande abraço no seu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo, vamos com tudo, vamos para cima, vamos que vamos, porque é super importante a sua participação nesse canal, cara. Obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, fui.